solução estrutural adotada nessa residência foi de laje nervurada. O elemento de preenchimento utilizado foi o EPS, mais conhecido como isopor. A altura média da laje das coberturas que estão sendo concretadas hoje, que são chamadas de coberturas laterais, foi de 25 centímetros de altura. Desses 25 centímetros de altura, o isopor tem 20 centímetros. Então sobra 5 centímetros, que é a região que a gente chama de capa, que seria a espessura do concreto que passa por igual entre as nervuras, fazendo assim a laje como um todo. Na periferia da casa foram adotadas vigas semi-invertidas. O que quer dizer isso? É uma viga que ela tem a parte inferior abaixo da laje e também tem uma parte superior acima da laje. A parte inferior nós utilizamos nesta obra para fazer o entreforro que vão percorrer todas as instalações da obra. A parte superior ela tem dois componentes aqui nesta obra. Uma questão é a altura da viga, que tem que vir de um partido arquitetônico que foi solicitado pelos arquitetos, e também para fazer uma contenção das águas pluviais quando a gente for fazer a coleta dessa água lá na cobertura. Bom, resolvi mostrar para vocês aqui o projeto estrutural colado na parede. Esse daqui é um container onde trabalham desde o mestre de obra até o encarregado, o engenheiro da obra, o almoxarifado, todo mundo passa por esse ambiente, as reuniões são feitas aqui e são discutidas todas as frentes de serviço e como vai ser executado. Esse projeto na parede é muito bom porque você tem uma integração total da equipe, todo mundo consegue ter uma visão do que vai ser feito e quando discutir alguma revisão de projeto, seja com um parceiro, projetista ou alguém da obra, fica mais com a visão holística de todo o processo. Esse projeto que vocês estão vendo é a forma da cobertura lateral e é o que está sendo concretado hoje. Vou mostrar para vocês aí, tanto na visão do 3D, quanto também na visão aérea do drone, uma tomada aérea, para vocês entenderem essa concretagem. A leitura desse projeto, para vocês entenderem, a gente tem então a visão 3D que fica projetada lá em cima e aqui a visão das formas. A forma seria como se fosse um corte no meio da estrutura. Os quadradinhos representados aqui são os elementos de preenchimento, que é o isopor, e você tem as representações aqui dos níveis em cores que o projetista colocou. Essa viga que é semi-invertida tem um nível mais alto, está na cor azul, a viga que é um pouquinho mais baixo está na cor cinza e a laje que seria o nível 0 desse pavimento, aí vamos falar assim, está na cor branca. Também temos as representações dos pilares, os pilares que morrem, pilar que nasce e pilar que continua. Vou mostrar um pouquinho o detalhe disso para vocês verem melhor. E nós temos do lado de cá a outra parte do pavimento, porque essa estrutura foi dividida em dois módulos e depois tem uma cobertura central que vai aqui nessa continuação. Tanto que nós temos aqui, vocês conseguem ver os pilares que continuam. Esses pilares depois vão fazer uma cobertura que faz toda essa parte central aqui, que seria a área de lazer da casa. A estrutura divide conforme o projeto arquitetônico e essa casa está projetada de forma que aqui está mais centralizado a área de serviço, aqui uma área privativa, mais os quartos, você vê a grande presença de claraboias, e aqui uma área que integra os dois, que seria como se fosse uma área social que tem uma integração com uma piscina ali no fundo. Essa é a convenção adotada por esse calculista. Ele tem esse elemento não preenchido sem rachura, que seria o pilar que nasce. O pilar que continua tem essa rachura na diagonal e o pilar que morre, ele é todo preenchido com essa rachura cor preta. Isso ajuda você a identificar no projeto quais seriam os elementos que vão continuar, vão seguir ou vão morrer. Por exemplo, aqui a gente tem dois pilares que estão morrendo. O que quer dizer morrendo? Ele acaba no nível dessa laje. Aqui você tem a modulação da laje nervurada, que está colocada como sendo 50 por 50 por 20. Isso quer dizer que o elemento de preenchimento, que é o isopor, ele tem 50 centímetros por 50 centímetros e a profundidade dele seria a espessura de 20 centímetros. Isso reflete naquela capa que eu falei que vai sobrar de 5 centímetros, que você consegue ver aqui. A gente vai ter 20 centímetros do isopor e depois 5 centímetros de capa. Esse corte mostra o detalhe dessa laje nervurada para essa forma. Para a outra forma da cobertura superior, você tem um novo tipo de corte, porque é a altura diferenciada. Então, para cada forma, ele coloca um corte diferente.
Um outro detalhe interessante que o calculista colocou nesse projeto seria um corte esquemático representando as alturas. Então você tem aqui o térreo que está numa altura menos 0,17, as coberturas laterais, que é o que está sendo executado hoje, tem um nível mais 3,40 e a cobertura da sala principal tem um nível de mais 5,37. Com isso você consegue ter referências na obra e o pessoal marcou lá na obra esses níveis para que a laje fosse executada. Bom, nós temos aqui agora a forma da cobertura principal. Vocês conseguem ver ali na visão do 3D aquele retângulo principal sobre as duas coberturas que estão sendo concretadas hoje. É um elemento que vai ser executado a posterior. Hoje nós estamos executando essas duas coberturas laterais e depois vai ser executado o pilar e escoramento daquela cobertura principal. Ele tem duas aberturas, que são chamadas de clarabóia, que é representado aqui na forma desse ambiente por esse X, que quer dizer que não tem nada aqui no meio. A iluminação vai passar, porque a outra laje lá também não se sobrepõe a essa. Ela finaliza aqui, de forma que a iluminação ela entra aqui e faz toda a iluminação desse ambiente. As soluções adotadas nessa cobertura, elas diferem um pouco da cobertura lateral, devido à questão da altura. Essa laje aqui teve uma altura maior. Ela é uma laje de 40 centímetros de altura. O isopor subiu para 35 centímetros e a capa se manteve de 5 centímetros de concreto. Com isso, você tem maior altura das nervuras. Ele também adotou algumas vigas faixas aqui, maciças, que é onde você não tem os quadradinhos que representam o elemento de preenchimento, que neste caso é o isopor. Significa que esse trecho é maciço e com certeza ele tem uma armadura significativa para conseguir vencer os esforços aqui. Só para vocês terem uma noção de dimensão, nós temos aqui, entre esses dois pilares, que seriam o vão principal aqui dessa cobertura, 11 metros e 15 centímetros, que é um vão considerável para resolver com uma viga maciça de apenas 40 centímetros de altura. Aqui vocês conseguem ver o corte e representando esse vão que eu falei para vocês, mostrando então as coberturas laterais que a gente está executando hoje e a cobertura principal lá em cima. A sobreposição de lajes que a gente tem aqui é um partido arquitetônico que faz com que faça aquele efeito de sombreamento ali, que foi uma coisa do projeto em si. Mostrando aqui no detalhe para vocês sobre a laje nervurada, ela mantém os 50 por 50 da cobertura lateral, ele não mexeu nas dimensões do isopor, porém o nosso isopor agora tem 35 centímetros de altura. Com isso a gente tem uma maior altura das nervuras, que as nervuras agora têm 40 centímetros de altura. A capa se manteve com 5 centímetros. Bom, para mostrar para vocês aqui então os elementos de preenchimento que foram usados nessa cobertura lateral, e aqui na obra já tem um elemento de preenchimento que vai ser usado na cobertura principal, que ela é inclusive sobre essa área aqui, fazendo uma sombra onde a gente está agora. Esse daqui é o isopor que está sendo utilizado nessas duas coberturas laterais. Ele tem 50 por 50 e a espessura dele aqui, ele tem 20 centímetros, que é aquela laje de 25 centímetros que a gente falou para vocês. Os outros 5 centímetros de concreto vão aqui em cima fazendo o que a gente chama de capa. Esse aqui já é o isopor da outra laje. Ele tem os mesmos 50 por 50 e esse aqui já tem agora 35 centímetros de altura. Ele ainda vai continuar tendo 5 centímetros de capa de concreto aqui, só que agora a gente vai ter uma nervura de 40 centímetros, que vão ser como se fossem várias viguinhas que vai resistir muito mais à carga desse vão aqui. Para mostrar para vocês aqui então o vão principal da residência, que é o vão que a cobertura principal vai resolver, que vai ser a próxima, que vai ser executada exatamente aqui onde a gente está, a 5 metros de altura. O vão de 11 metros e 15, ele sai deste pilar e vai até o outro pilar, que seria essa distância aqui. Isso tudo vai ser resolvido então com uma laje de 40 centímetros lá em cima, nervurada, e algumas vigas faixas maciças para fazer esse vão. Pessoal do canteiro, beleza? Do projeto para execução.